Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo e irmão incondicional, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se apresenta para nós renovado, para a realização deste estudo despretensioso, em que aqui buscamos compartilhar aspectos interessantes sobre o Apocalipse que recolhemos do nosso irmão Honório de Abreu. Obviamente que o estudo possibilita inspiração, e nós abrimos assim os terrenos interiores para recepção de novas ideias, intuições, que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, possamos contar com a inspiração, orientação dos amigos espirituais, para que os trabalhos sejam realizados em clima de respeito, solidariedade, fraternidade, e possam também colaborar para o ambiente dos trabalhos mediúnicos no campo da desobsessão e do atendimento dos perturbados e desequilibrados espirituais. As suas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então vamos lá. Eu vou lhe passar aqui a 36, que já, a gente deve terminar hoje, já faz 35. Então vamos lá fazer a leitura. Apocalipse capítulo 18. Hoje nós vamos estudar o versículo 3. Então eu vou retomar a leitura aqui do capítulo desde o início. E vamos até o versículo 7 na leitura. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e restituí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que nos deu de beber, dai a ela em dobro. E o último versículo, o 7, quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Muito bem, então hoje o nosso assunto é um assunto que vai exigir de nós aí um aprofundamento, porque nós vamos tratar aí do vinho da ira. Nós já começamos a falar na semana passada, e hoje nós vamos aí aprofundar algumas coisas com relação à videira, a oliveira e a figueira. Então, versículo 3: Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, nós já aprendemos, nós comentamos na semana passada, que a ira, o vinho da ira, está aludindo aí por exemplo, a ira de Deus, que é a lei de causa e efeito. Então, o vinho
que é o subproduto, simboliza, nós vamos trabalhar isso com mais calma, tá? O vinho que simboliza aí o subproduto da nossa elaboração, acrescido aí do termo da ira, simboliza a lei de retorno para nós, que nós estamos irradiando alguma complexidade que vai exigir uma reparação no tempo. E o que a gente exterioriza como complexidade, elaborado por nós e que define as imperfeições, as paixões, vai ser utilizado pela misericórdia divina, pela justiça divina, como instrumento de escândalo para os retardatários, ou os devedores, falando de um termo abrangente, um termo comum aí no meio espírita. O devedor é o retardatário que não aproveitou o tempo que lhe foi dado, porque Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Ele não aproveitou o tempo dado para o arrependimento, para a transformação moral, a reparação. Então ele vai ser alcançado pela rebeldia, ou pela ignorância acalentada, pela cristalização. Ele vai ser visitado pela lei de causa e efeito. Então a prioridade da misericórdia divina não é a punição. Aliás, da misericórdia divina não existe punição. Punição é um movimento interior, de dentro para fora, de cada um de nós. Então, o vinho da ira simboliza a imperfeição, simboliza a paixão. O mal, ele só atinge quem emite. Porque nós não temos o poder de fazer o mal para ninguém. Então, nós antes trabalhamos esse assunto aqui, é um dos temas do Livro dos Espíritos, questão 551. Deus não permite que o mal seja feito. Parece um paradoxo quando nós lemos. Parece um paradoxo. Como que não permite? Olha o mal acontecendo aí, olha a violência, olha... Mas isso não é mal, isso é lei de justiça, sendo efetivada na pauta dos 10%. O mal só existe para quem pratica, para quem se mantém no mal. Ele está prejudicando a si mesmo, gerando a imperfeição, gerando o desequilíbrio, o desconforto, que vai precisar ser retificado, que é o desafio do entendimento do pagamento. Pagamento é retificação. Certo? Se eu, numa existência, eu apresentei para um determinado grupo uma característica de despotismo, de tirania, de crueldade, certo? Eu vou ter que, para aqueles que não conseguiram entender e perdoar, eu vou precisar voltar para conviver com ele, para oferecer outra face. Que é o contrário. Isso é causa e efeito? Causa e efeito da pauta da misericórdia. E se você foi cruel, se arrepende, então você vai dar outro lado. Porque aqueles que conviveram com você gostaram daquelas facetas, então você precisa apresentar outra faceta para eles escolherem o caminho seguinte. Aí é o dinamismo da evolução. Certo? O elemento escolhe um modelo e guia pela pauta do livre-arbítrio dele. Agora, nós somos responsáveis. É por isso que nós vamos receber como filhos, como sobrinho, como neto, como colega de trabalho, como esposa, como marido, aqueles elementos que nós apresentamos uma característica complexa. Então, eles precisam conhecer uma outra característica. E
quem vai oferecer é o elemento que ofereceu a primeira característica, o pagamento. O pagamento é isso, ele ofereceu a tua face. Certo? Não tem nenhum peso. Não tem peso. Não tem peso, não. É natural, nós vamos mudar, vamos transformar e vamos receber no grupo das circunstâncias, situações, acontecendo pessoas, daqueles que gostaram de nós numa época, nós vamos oferecer outra coisa agora. Tem peso para quem vai escolher. Exatamente. Livre-arbítrio. Não é? Então, isso é importante a gente considerar, porque a lei é de misericórdia. Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido. O Espiritismo não é o tormentador prometido, não, é o consolador. Certo? É um elemento, um exemplo aqui bem prático. A pessoa praticou aborto. Um movimento infeliz lá praticou um aborto. Significa que ela vai ter que esperar a próxima para ela ser abortada? Não. Ela vai nessa existência, ela adota uma criança. Ou ela ajuda uma mãe pobre a cuidar de um filho. Ou ela deixa de... Paga os estudos. Está resgatando, gente. Ela que compreendeu, arrependeu e está resgatando. Ela pode receber aquele mesmo espírito, nessa mesma existência como filho de novo. Então, o sonho dela é ser mãe e naquela encarnação ela não se torna mãe. Então, ela não quer criar. Mas eu estou falando na mesma existência. Você na mesma existência, você fez um aborto. Nessa mesma existência, você não precisa esperar a próxima. Não existe isso. Não existe uma condenação. Tem gente que já vai para o chupão. É isso que acontece? Então a gente tem que ter calma, tem que ter serenidade. E é bom até para o espírito, né, que foi abortado, ver a modificação daquela mãe. Que é o caso do pagamento, né? O pagamento é isso, o elemento ele vai ver a outra face. A outra faceta. Então, para não ver como até se tornar obsessor. O vinho da ira, então, o vinho, nós estamos trabalhando aí com o vinho que é essência. Essência do que foi elaborado. Então, nós temos aí três tipos de árvores que têm uma relevância muito grande no texto bíblico, que é a videira, a figueira, a videira e a oliveira. Então, as árvores no texto do simbolismo bíblico, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, simboliza pessoas, os espíritos. Sempre. Tá? Sempre simbolizam as pessoas, tá? E as árvores que dão frutos para que as pessoas se alimentem, certo? É o símbolo das pessoas, porque elas simbolizam bem as pessoas, porque as árvores, elas recolhem a luz do sol, fazem a fotossíntese e vão produzir. E, simbolicamente, é o mesmo sistema que o espírito, na sua evolução, ele adota. Porque a luz que hoje nós estamos buscando aqui, por exemplo, é assimilar e sintetizar, é a luz de quem? De Jesus. De Jesus, certo? Nós estamos então, Jesus não diz assim, eu sou a videira verdadeira, igual as varas. Então nós estamos buscando sintetizar, né, essa luz, assimilar. Então o símbolo da fotossíntese é a árvore, ela recolhe a luz, sintetiza a luz, transforma em folha, transforma em frutos, a árvore fornece sombra, a árvore fornece o oxigênio, as aves fazem ninhos nos galhos, alimentam. Então o símbolo é extraordinário para nós. E tem uma gradação aí. Então, o nosso movimento aqui hoje, quando, por exemplo, os Espíritos defendem que Jesus é o modelo de biotipo mais perfeito,
o nosso trabalho aqui na prática é de assimilação daquela luz. Agora a gente precisa entender. A gente precisa, ao observar Jesus, reconhecer que Jesus é a árvore legítima. Porque para nós Jesus é um modelo e guia. Então para o espírita, a linha de corte do espírita é Jesus, não são as personalidades. Porque no passado nós adorávamos personalidades, adorávamos ídolos, os deuses transformados em estátuas, o sol, certo? Mas nós estamos aqui tentando desligar de um sistema idólatra, que nós elegemos aí os filósofos na pauta da simpatia interior com a filosofia, com a ideologia, e a gente vai produzindo frutos segundo aquela ideia. Isso aqui significa, amigos, a sintetização da luz. Então, por exemplo, eu preciso concordar que o que Jesus fez na Terra, sua exemplificação, é de fato o melhor que nós tivemos aqui na Terra. Para sair daquele sistema da imitação automática, que é uma das leis da natureza. O Emmanuel fala disso no livro Pão Nosso, se não me engano. Acho que é no Pão Nosso mesmo, não é no Caminho, Verdade e Vida, não. E tem um sistema, o Emmanuel vai dizer assim, que educação no lar, é aqui, ó. Eu vou ler para vocês entenderem aqui, para não perder o pensamento de Emmanuel. Vai dizer assim, ó. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Isso é uma lei da natureza. Os animais evoluem nessa tônica. Eles vão imitando os pais. E, evidentemente, que isso é uma característica da aprendizagem do espírito, do princípio inteligente, e continua na faixa da razão. Porque é uma lei natural da imitação, amigos. A falta da simpatia. Então, por isso aqui na Terra, por isso que o progresso é lento, o progresso é difícil. Porque os filhos tendem a imitar os pais. Aí o processo vai se perpetuando, o progresso vai se tornar lento. É uma das leis da natureza, porque o contato social os espíritos são uma das forças da natureza, e o contato social é uma dos mecanismos de evolução. Ninguém evolui isolado. Não existe isso no universo. Então faz parte. Então, nós somos fatores de indução, de sensibilização para os espíritos, e depois precisamos retornar para sensibilizar para outras coisas. Agora, isso significa, esse sistema da imitação, na prática, significa o quê? Significa que eu absorvo as ideias do outro, com o qual eu me simpatizo. E eu vou imitando. Eu vou sintetizando aquela luz, porque hoje nós sabemos que o pensamento, a ideia, a filosofia, é uma luz que nós projetamos na vida para ser assimilada pelas pessoas. Então, por isso que no mundo espiritual, os líderes vão lidar com aqueles que eles arrebanharam. Ô, Júlio, por isso nós temos que tomar cuidado, né? Qual pai que nós estamos adorando, né? Vendo, porque o que acontece? Nós, na mesma hora que os nossos que aí tem
várias formas de a gente interpretar, né? Se caso aconteça aquilo que eu estou trazendo para dentro da minha pessoa, né? Vai ter frutos. Então, eu vou ter sempre o pai imitando o filho, colhendo os frutos daquilo que eu estou fazendo. E aqueles que estão a nós, se eu estou dentro de casa, o que eu estou produzindo? A quem que eu estou adorando? Então, aquilo ali se torna também, os nossos filhos, nós podemos levar para ele coisas erradas também. Mas nós aqui que estamos nessa mesa, já não estamos nessa tônica mais. Nós já estamos na tônica aqui de recolher de Jesus para praticar no mundo. Sim. Então nós já passamos dessa tônica. Né? O nosso trabalho aqui hoje é realmente acreditar em Jesus. É realmente acreditar. E confiar, porque o que Jesus apresenta para nós diverge da nossa realidade. Diverge. É por isso que nós temos dificuldade no mundo em escolher lideranças. Porque a gente não consegue utilizar a linha de corte que Jesus apresenta para tudo na vida. Aí nós vamos criando as complexidades. Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho para a gente bater nessa tecla de entender essa filosofia, porque hoje nós já passamos da época de influenciar os filhos já estão grandes. Nós já passamos dessa época. De modo geral, nós aqui já passamos dessa época. O nosso trabalho agora é o que nós estamos transmitindo no movimento espírita. Quem que eu estou dando aval no movimento espírita? Para que eu estou dando meu like lá no vídeo? Eu estou sabendo o que esse elemento faz na rede social? Quais as ideias que ele veicula no campo social? Se ele é um verdadeiro espírita, mesmo na pauta do que Kardec está dizendo ali no Livro dos Médiuns? Se eu estou incensando idolatria no movimento espírita, passando recibo para conspurcadores, tudo isso a gente tem que observar. Porque no movimento espírita nós estamos dando voz aí para elementos conspurcadores. Mas eu dou uma passeada na rede social para ver. Mas aí nos eventos aí eles são figura carimbada. Por causa da invigilância. Por causa da invigilância. Então, o nosso trabalho aqui hoje já extrapolou o campo da família. Na família nós já fizemos o que foi feito, já foi feito, e hoje nós estamos trabalhando na outra seara, que é para realmente identificar em Jesus o sol das almas, né? Identificar em Jesus o sol das almas, assimilar essa luz, a gente tem espaço sobrando aqui, vamos. Tem cadeira vazia aqui, a cadeira vazia. Nós estamos então trabalhando para assimilar essa luz de Jesus, para multiplicar isso no mundo. E é que o mundo tem carência. O mundo está cheio de egos, de ególatras, egocêntricos, narcisistas. O movimento espírita então é um lugar que mais tem. Mas tem. Cadê o grande apelo social, espírita que o Chico Xavier, por exemplo, realizou? Onde foi? Acabou. Olha só, fogueira de vaidades, pedestais, conspurcações. Desculpa falar isso, mas tem que falar. E nós contribuímos com isso quando não estamos Vigilante, nós contribuímos. O que a gente convida dessas pessoas, elas sempre estão na ponta de lança. Sempre tomar cuidado nisso. Sempre. Você vai para o movimento espírita, aí você vai ver, é sempre as pessoas. Então, nós aprendemos com Jesus, por exemplo, que Jesus, quando saiu do templo, que o templo tinha aquela complicação, se deparou com a figueira, não é? Então ele amaldiçoou a figueira. É isso, aí tem um símbolo. A figueira simboliza
a árvore, que tem folhas, ela faz a fotossíntese, ela retira a seiva do solo, ela produz folhas, mas ela não é capaz de produzir os frutos, segundo aquela luz que ela recebe. Então, a figueira simbolizava o templo de Jerusalém. Que são as pessoas que trabalham no templo, tá, pessoal? É o símbolo das lideranças do templo. Figueira. Aquela figueira que Jesus simbolicamente amaldiçoou é o símbolo das lideranças do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém foi destruído 3 vezes porque ele era inoperante segundo a dinâmica divina. Não é? Foi destruído lá na Babilônia em 587, depois ele foi reconstruído, ele foi destruído de novo, né? Pelo Tito, lá por volta de 67, 68. Depois o Adriano acabou de destruir porque ele era inoperante. Ele não produzia segundo aquela dinâmica, aquela seiva, aquela luz que Jesus veio transferindo através dos hebreus. Certo? Porque isso nós temos que trazer hoje para o movimento espírita. Nós que somos multiplicador de opinião do movimento espírita, nós temos que irradiar a luz do Consolador, de Allan Kardec, Não podemos mais olhar para o outro. do Evangelho, e não das ideias pessoais de palestrantes, amigos. É isso. Nós espíritas não temos liderança. Nós não temos liderança. Temos irmãos que podem nos ajudar no entendimento de certas coisas, mas que não nos tiram o trabalho de estudar e meditar. Por isso a importância do trabalho e do estudo, né? O estudo é importantíssimo. Estudo é importantíssimo. Até você poder ouvir o que eles estão falando, retê-lo bem. Exatamente. Mas não vai ficar preso nos elementos famosos, não. Os famosos aí são os que estão se complicando, gente. Os famosos estão se complicando. Porque eles entraram na fogueira das vaidades. E nós estamos auxiliando. Eles dão um clique, dá um likezinho lá, já, entendeu? Monetiza. Compartilha e monetiza. Então a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. Porque com quem a gente está a volta estão passando aí. Então a figueira. Então quando Jesus amaldiçoou a figueira, é um símbolo. É Jesus interno, que cresce na nossa intimidade, que vai reverter uma produção, porque nós produzimos 24 horas do dia. Porque o pensamento ele é inestancável. O fluxo do pensamento, o binômio pensamento-sentimento, ele é inestancável. Nós estamos 24 horas liberando essa fonte. Então, já que essa fonte não pode ser obstruída, ninguém consegue, qual que é o trabalho? É de qualificar essa fonte. Por quê, meus amigos? Essa fonte é o fluxo eletromagnético que atrai 24 horas do dia. É o vinho da ira, está atraindo. O que nós estamos atraindo? As escolhas, né? Então, o esforço é para qualificar pensamento, principalmente sentimento, que o sentimento é a fonte do pensamento. O que surge, a primeira instância que o princípio inteligente desenvolve na evolução é a sensação, é o tato, é o sentimento. O pensamento vem depois. Também vai vir depois. A ideia, né? A ideia a ideia fragmento, o pensamento contínuo são nas faixas da humanidade.
faz parte da humanidade. Então, quando Jesus amaldiçoa, é o Jesus interno que diz assim: nunca mais essa árvore produza frutos dessa natureza. Porque a figueira, ela não produzia frutos ali, o vegetal, simbolicamente. O vegetal pode não produzir frutos ali, mas nós produzimos frutos 100% do tempo. Se nós não estamos produzindo frutos de acordo com o padrão de Jesus, nós estamos produzindo frutos segundo o padrão da humanidade. 100% do tempo. Estamos produzindo. Qual que é? Nós temos que identificar a natureza desse fruto. O que eu estou irradiando? Se o trabalho do autoconhecimento, o trabalho é difícil, não é fácil não. A gente tem que ter paciência, porque para reverter uma produção complexa leva tempo, e se aplicar no trabalho, nas disciplinas que a Casa Espírita oferece, que é um sistema didático, para a gente produzir de forma diferente. Então, aí nós vamos ter a figueira, que representa o símbolo é o conhecimento inoperante. E eu estou dizendo aqui, a figueira simboliza aquele que já tem o conhecimento que nós já temos aqui, o superior, o evangélico, mas não produz de acordo com esse conhecimento. Isso é importante nós considerarmos. A figueira não é qualquer, essa figueira do texto bíblico não é qualquer árvore, não é a figueira que vem estar se desenvolvendo naturalmente, que é a figueira brava, que simboliza os espíritos que estão em crescimento natural. Aí o símbolo é a figueira brava, é a figueira que vai sendo desenvolvida naturalmente, tá? Então a figueira simboliza aqueles que já têm conhecimento elevado, mas não produzem ainda segundo aquele conhecimento. Produzem ainda na pauta do intelectualismo antigo. Que é o desafio que vemos no movimento espírita. Nós vemos espíritos aí anti-vacina, anti-ciência. Se bobear, é capaz de achar até algum espírito terraplanista. Não duvido que tenha não, tá? Pode ser que tenha. Por quê? Porque o elemento não consegue entrar na dimensão da doutrina e continua reproduzindo-se no mundo, e aqueles que ele admira. Vai mantendo um continuismo. Lá no tempo de Jesus, nós preferimos fazer o quê? Nós vamos mandar esse cara de volta, não interessa para nós, não. Pregar vai na cruz. Eu acho que tem uma questão aí, está aprisionada as opiniões pessoais. É o que nós estamos falando aqui. É. A figueira simboliza o elemento que já tem o conhecimento elevado, superior, seja de qualquer religião cristã que for, mas não pratica. Ele continua se multiplicando. Ele está aprisionado ao interesse pessoal. Interesse pessoal. Isso não é meu, não. Isso eu li hoje no capítulo lá, 25 do livro nosso lá. Ô Júlio, então, por exemplo, quem vai hoje contra a ciência, ele pode ser considerado essa figueira, que é, lógico. Ele tem conhecimento, mas O Allan Kardec definiu para nós que nós espíritos vamos ficar com a ciência sempre. E não é só no ponto de vista do fenômeno espírita, não, em tudo. Então, mas aí a pessoa que nega esse conhecimento, e você está falando que ele tem o conhecimento, só que ele não... Ele tem informação, ele não tem o conhecimento. Tem o conhecimento. Ele tem informação, ele está informado. Mas há alguns que ele não vivencia. negam o conhecimento. Vê que é médico italiano, depois se arrependeu, falou, pô, defendi aí anti-vacina e tal, hoje eu estou vendo aí... Não, mas ele não tem o conhecimento espírita. Ah, espírita não. Não, ele não é a figueira que nós estamos tratando aqui. Sim, perfeito. Estou falando aqui da figueira. Né? Estou falando aqui da figueira. A figueira é o que já entrou na linhagem do hebreu. A moral, né? Já se enxertou na árvore do hebreu. Sim, tranquilo. Na árvore que Jesus representa. Perfeito. E Jesus representa a oliveira que circula no universo inteiro. Um sentimento. A linha do amor. Circula no universo. Jesus é o representativo. Então, por exemplo,
O assunto hoje é complexo, mas vocês têm que desculpar. Então, primeiro, quem sabe qual que é o primeiro mandamento do texto bíblico? Não. Faça a luz. Gênesis. Haja luz. Faça-se mais a luz. Haja luz. Primeiro mandamento. Tá certo. Haja luz. É. Aí é o genérico. Aí a coisa vai sendo decodificada. Entendeu? Aí, mas o que é isso? O que é haja luz? Aí veio Moisés, 10 mandamentos. Luz coagulada. Certo? Luz coagulada ali, ó, 10 mandamentos. Luz coagulada. E vai virar luz quando eu praticar. Mas é luz coagulada, certo? Porque senão fica, se não tiver a contraparte didática, em prática nós ficamos no misticismo. Fala um pouquinho de ciência. Se for fugir do assunto, eu vou te cortar. Dentro do assunto, não dentro. Senão a gente vai enveredar nesse campo aí. Dentro do espiritismo, porque nós também temos que ter conhecimento do que é ciência. Lógico. A aplicação da ciência. Eu estou dizendo isso no campo prático porque o meu menino, minha ex-mulher, né? Quando meu menino era criancinha, né? Levava ao pediatra, e o pediatra já levou o pediatra assim. Ela chegava lá de fora, rasgava. Quer dizer, não examinava o menino, nem nada. Ela tinha com ela, e eu concordo com ela, é um charlatão. Como é que você vai receitar algo para a criança? Mas aí você está entrando numa seara que eu não quero entrar, nós vamos fugir do assunto. Tá, depois do assunto. Não, nós vamos fugir do assunto. Eu não vou entrar em outra área, o nosso trabalho aqui na pauta da filosofia espírita. Aí é condutas pessoais, gente, não vamos analisar conduta pessoal. Certo. Conduta pessoal, de médico, aí não vamos entrar nesse campo não. Então nós temos que desenvolver aqui é a profilaxia interior que vai nos colocar na vida como um elemento que vai ajudar esse sistema que está aí. Não é? Porque todo mundo clama, vem de mim mundo de regeneração, não é isso? Não é isso? Todo mundo quer? Mas quem é que quer se regenerar? Mas não passa por onde? Quem é que quer se regenerar? Aliás, Emmanuel diz que o mundo de regeneração virá por dentro. Por dentro. Por dentro, mas ele vai ter repercussão fora, porque é o mundo da equidade social. Sim. Mas eu Porque- regenerando o homem, eu regenero. Exatamente, porque a virtude impõe mudanças fora, naturalmente. Sim. O elemento não vai mais dormir feliz com o irmão seu desabrigado, não vai mais dormir feliz com o outro passando fome, com o outro sem remédio, sem escola. Então ele vai melhorar o mundo. Então as pessoas que estão na lida social para melhorar o mundo, eles estão pondo em prática sentimentos nobres, sejam elas quais sentes forem. Na realidade, existem várias. E tem gente que combate por causa de ideologia. O elemento está lá na favela fazendo um trabalho magnífico no campo social, o outro vai lá combater porque é uma ideologia que ele não concorda. Por causa de polarizações políticas. Esse é comunista. Esse é... Gente, nós não temos que entrar nesse tipo de coisa. Nosso trabalho é com Jesus, fazer o bem. Se vai me chamar de comunista, paciência que ele me chamou. Estou esquentando a cabeça. Né? Então, o problema é quem vai me rotular. Mas Jesus, ele foi fraterno, solidário, viveu em comunidade. Os apóstolos viveram em comunidade. Emmanuel fala no comunismo sublime do futuro, socialismo cristão, aí é outra história. Nós estamos trabalhando aqui para imprimir no mundo uma condição melhor de vida para todo mundo. Agora tem gente que olha, que está aí e fala que é pátria do Evangelho, e vai para a sua rede social fazer as palestrinhas que faz lá de alta ajuda, e as pessoas continuam passando fome por aí, sofrendo. Então, nós temos aí a videira, então, a figueira representa o religioso inoperante. Mas aquele, amigos, que está inoperante, segundo uma filosofia, ele está operando naturalmente na faixa da outra.
que o Emmanuel pegou, tem um texto pão nosso magnífico, que é a quem obedece. E a gente obedece. Tem uma linha essa lei de imitação, ela tem como consequência a obediência. A gente obedece naturalmente aquilo que... O que nós obedecemos? Obedecemos o que o coração manda. A gente obedece o que o coração manda. Porque a gente simpatiza. Então nós estamos sempre obedecendo algum comando mental na pauta do automatismo. Então nós estamos estudando Espiritismo para aprender a identificar o que nós obedecemos, o que nós imitamos, o que nós multiplicamos no mundo, para qualificar. Vou voltar a lembrar aqui o que Paulo vai dizer em Hebreus, não é? Nós aprendemos lá em Hebreus 1 e 3. Eu vou ler aqui porque é extraordinário. Hebreus 1 e 3. Hebreus 11, 1 a 3. Eu vou ler porque é extraordinário o pensamento de Paulo, né? E se encaixa aqui no nós estamos aqui. Vai dizer assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, o que nós esperamos? Melhorar o mundo, não é? Então, a fé é o firme fundamento. Qual que é a fé que é o firme fundamento? É a fé de você ir lá no templo ajoelhar e pedir para aquela estátua melhorar a vida? Não. É aquela fé espírita. A fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. E a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então a fé para nós não é fé mística mais não, de Bezerra, me ajuda aqui, Bezerra, Emmanuel, isso para nós, amigos, eu sinto muito, mas você pode pedir para o Bezerra ajuda, evidentemente, mas depositar no Bezerra. Então, a fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Vontade de querer. Então eu tenho que... eu quero o mundo de regeneração, então eu tenho que querer, tenho que ter a vontade, aí eu tenho que estudar quais são os parâmetros, né? Parâmetros do mundo de regeneração que nós aqui sempre repetimos, né? Perfeita equidade preside em relações sociais, em todas as fontes dessa palavra amor, é o mundo de todos, não tem ninguém em expiação, então tenho que querer que isso aconteça no mundo. O que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Para nós é isso, tá? Então vai dizer assim, ó, ora a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam. Isso pode aplicar também para o mundo interior. Eu espero o quê? Me evoluir, progredir, me tornar bom, virtuoso. É o que nós esperamos, mas eu tenho que ter a vontade de querer. Aí eu vou ter que fazer o que na prática? Eu vou ter que silenciar a impaciência. Eu vou ter que ser tolerante com aquele que é irritadiço. Eu vou ter que escutar, eu vou ter que ter calma no trânsito, eu vou ter que ser cortês no trato com os subalternos. Uma série de coisas. Silenciar. Muda toda uma dinâmica de vida, né? Então vamos lá. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí ela continua assim, ó. Pela fé entendemos que os mundos, no versículo 3, eu pulei um aqui. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, não foi feito que é aparente. O que nós vemos aí? Mundo de expiação e prova, mundo de regeneração, é parte do Evangelho? O que nós vemos? Nós temos que identificar, fazer o diagnóstico. Isso que vemos não foi feito que é aparente.
O que está aí não foi um decreto do divino, aqui vai ser o mundo de expiação e prova. Decretar, não, o que está aí é fruto do que sai dos corações, que é praticado no mundo, que é concretizado no mundo. Quando é que vai mudar? Vai mudar quando aqui na Terra, Kardec vai dizer, para que a Terra seja um mundo feliz, é preciso que ela esteja habitada por espíritos bons, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, amigo, para que a Terra seja feliz, basta que ela seja habitada por espíritos bons. Só isso, precisa ser espírito superior, não. Nem puro. Espírito bom. E Emmanuel vai dizer que Jesus veio à Terra para chamar a atenção para a bondade humana. Então basta que a gente seja bom. Naturalmente o mundo vai ser feliz. Porque aí nós vamos atrair os espíritos bons para reencarnarem aqui. E os complexos vão saindo. Aí quando se tivermos reencarnados bons espíritos, o mundo vai ser outro mundo. Por isso que o mundo de regeneração é um mundo ditoso, porque vai ao mundo dos bons. Então, amigos, agora, essa lei, haja luz, aí veio Moisés, colocou lá na pedra, essa luz ela é coagulada, para nós ela é sombra. Não é luz ainda. Para nós ela é sombra. Precisa ser praticada para virar luz, né? Paulo até fala disso, ó, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Paulo, ó, isso é no capítulo 10 de Hebreus. Tendo a lei a sombra dos bens futuros, para nós é sombra, por quê? Porque o que está na pedra ali é a conquista de Moisés. Moisés já conquistou. Quando Jesus exalta as bem-aventuranças, aquilo é conquista dele, para nós é sombra. Qual de nós aqui pode dizer que pratica todas as bem-aventuranças? Para nós ainda é sombra, porque quando eu leio lá que bem-aventurado é o pacificador, aí eu vou ver que eu não sou pacificador, eu sou complicado, sombra. Ainda tem sombra. Ele não tem ainda o bem futuro. Então Jesus me apresenta o bem futuro. Ó, esse padrão que eu estou trazendo aqui é um padrão de felicidade, é um padrão de paz, de harmonia. Agora nós temos que concordar. Quando eu falo concordar, não é só no plano do intelecto, não. Né? O intelecto é fácil. Eu tenho que concordar na hora do trânsito. Ligão fechado, eu tenho que concordar com Jesus. Bem-aventurado é um pacificador. Aí eu tenho que engolir seco, não é? Dentro do lar. Tem que respirar. Dentro do lar, não é? Filho, esposa, marido. No portão não. Eu tenho que concordar que bem-aventurado é o pacificador, é dentro do lar. Dentro do lar, entendeu? Eu tenho que concordar. Intelectualmente eu acho bonito, não é maravilhoso? Nossa, o pacificador é bem-aventurado, não é? Aí chega dentro de casa, primeira coisa que a esposa fala, ele já chuta o balde, já bate a porta, aí acabou. E aí, pessoal? Tem uns que chutam a esposa, né? E a esposa lá na orelha dele, né? Agora, essa luz aí de Jesus é a oliveira. Aí nós já pulamos para a oliveira, tá? Nós falamos da videira, estou falando da figueira. Figueira. A figueira é o religioso que tem conhecimento, ele sabe o endereço do reino dos céus, ele sabe passar o mapa para o seguidor dele do reino dos céus, ou dar o caminho. Ele tem até lá o Waze aqui, ó, o Waze tem a rota aqui. Entendeu? Ele sabe, só que ele não pratica ainda, é a figueira. Ele não aproveita os frutos, ele não aproveita das benesses. Aí o que ele parece ter vai ser tirado. Depois que Jesus fala lá em Lucas, ao que parece ter vai ser tirado. É o religioso que não apela. Aí o segundo estágio é o religioso que vai sair da condição de... Ele assimilou a informação, né? Deixa eu ver até o tempo ali, moçada.
ele assimilou a informação, certo? Ô, gente, falando de figueira, de oliveira e de videira, não, de videira e de oliveira, nós estamos falando de informação, formação e transformação, tá? Mesma coisa. Então ele pegou a informação, aí se ele concordou com a informação, concordar é o primeiro passo, o segundo passo, não, gostar é o primeiro passo, né? Concordar é o segundo, e praticar, né? Aí quando ele começa a praticar, é a videira. Está no esforço, né? Não tem, aprendemos aqui no Livro dos Espíritos que tem a virtude quando resistimos ao mal. Então, tem virtude. Então, o que está na linha da videira é o que está resistindo ao seu mal interior. Não é o mal de fora, não, amigo. É o mal de dentro. Que ele aprendeu lá no grupo espírita, fora da caridade da salvação. Mas aí o egoísmo dele não concorda. O egoísmo dele eu quero é mais. Para mim. Então, ele tem que... instaura-se uma guerra. Certo? Aí ele tem que resistir. Tem que resistir ao eu interno. Que quer continuar vivo, que é o homem velho. O homem velho quer continuar vivo, amigo. Ele quer continuar sendo o mesmo romano lá do passado, o babilônico, ou coisa parecida. Ele não quer mudar. Então ele continua querendo. Aí nós temos que resistir. Então, a virtude sempre que resistimos ao mal. É a videira. Está na resistência, está na luta, está ali. Ó. Agora, como nós somos imperfeitos, o elemento do plano da videira ele pode se envaidecer, ele pode achar que já, opa, agora eu vou por cima aqui, ó. Né? Aí embriaga. É o vinho aí é o vinho que embriaga. O Noé não embriagou lá, não ficou embriagado lá e ficou nu. Por quê? Porque ele ainda não tinha, estava na construção e tal. Aí ele embriagou com as próprias. Ele embriagou consigo mesmo, né? Isso aí não, ó, isso aqui é só, meus amigos, isso aqui é só hipótese. Não acontece no movimento espírita, tá? É só hipótese, viu? Esse movimento aí não acontece não. Então, aí tem que tomar cuidado, porque o processo da videira é o processo de gerar luz, tá? Quando a gente consegue gerar luz, que é a transformação que se opera, não é? Porque aquilo que se vê não é feito do que é aparente. A virtude que você vê na pessoa, aquilo não é aparente, tem uma história, várias existências na luta. Então, quando a luz se instaura, que é a virtude, meus amigos, luz é virtude. Luz, quando a gente vê um espírito iluminado aqui na reunião, é virtude. Aquilo significa várias reencarnações, milênios de luta. Não é feito o que é aparente. Então, luz é virtude é luta. Então, quando a gente consegue, aí é a oliveira. É a transformação. É a oliveira. Agora, no processo tem maceração. Para você fazer vinho, você tem que macerar a uva. Para você produzir virtude, você tem que macerar o azeite, tem que macerar a azeitona. Então tem sofrimento, tem dor. Quer dizer que em ambos, né? Videira e oliveira, tem o sacrifício. Só que na oliveira, o sacrifício já é um sacrifício com felicidade, não é mais na pauta do chibata, não. Então, quando Jesus vai carregando aquela cruz ali para o Gólgota, ali dentro tem felicidade. O mais difícil que seja para nós entender. Ali no íntimo tem felicidade. Certo? Nós não entendemos isso, nós não concebemos. Como é que alguém pode estar feliz ali carregando a cruz, tomando chibatada, vai ser pregado, mas ele demonstra isso quando ele vai dizer, Pai, perdoai porque ele não sabe o que faz. Dever cumprido. Ele está lá pregado lá no, né, arfando, o sangue escorrendo. João, essa é sua mãe, mãe, esse é seu filho. Vocês acham que ali ele está... Vocês acham que ali ele está debaixo de uma tristeza, de uma infelicidade? Ele está envolvido pela felicidade. Mas nós não conseguimos conceber como que alguém pode estar pregado lá e feliz. Concebendo? É porque a nossa igreja chama isso de masoquismo. É, mas masoquismo. Nosso egoísmo. É.
Então, o que nós estamos falando aqui? Ó? Eu até fiz uma cola aqui do... E a videira é sacrifício com dor? Como é que é? A videira é o esforço. Ah, Né? Às vezes Não tem ainda alegria na dor. alegria. Por exemplo, a mãe que está parindo um filho, ela está triste ou ela está feliz? tá feliz. Mas tem dor, não tem? As duas Tem. coisas. Mas não tem felicidade? Tem. Bingo, Gerar luz. bingo. É isso que nós estamos falando. Gerar luz. Tem dor, mas aquela dor ali, ela é transcendida pela felicidade. É uma dor periférica. Então Jesus tinha dor lá na mão dele? Provavelmente tinha. Mas aquela dor era transcendida pelo estado de espírito. Porque ele não é alcançável mais por aquilo. Por isso Agora que- vai eu ser pregado na rua, vou ficar blasfemando, xingando todo mundo. Não vou? Por isso que nós temos que mudar a nossa visão na questão da própria doença. Quando nós estamos passando pelo Exatamente. processo, nós temos que passar pelo processo com alegria. Exato. Porque você já não está mais afastando, você não está mais gastando tudo aquilo que Exatamente. você conseguiu. Agora você está retornando. Você está ali no estado de espírito, Tornando a casa do Pai. você está ali no. Ótimo. Você está ali ligado aos aparelhos, tá ali, tem um sofrimento físico, mas em espírito você está jubiloso, você está feliz, você está em paz, porque. Você está restituindo. Tá? Exatamente. Então, eu anotei do Honório, eu fiz uma cópia do outro texto do Honório, que eu já trabalhei ele já estudamos essa parte, quando nós trabalhamos os cavalos, né? Ele diz assim, o espírito vai se desenvolvendo, por mais difícil que sejam os padrões que elaboramos, todos eles cresceram gerando substratos e essências simbolizados no azeite e no vinho. O mais complexo nós somos no passado, tá? Nós estamos vendo aqui na mesa aqui. Essas existências, tudo que nós fizemos, geraram substratos e essências que nós hoje vamos aplicar no caminho da elevação. Trabalho de elevação. Não é perdido. Eu perdi tempo lá na autoadoração, certo? Autoadoração, sede de poder, não é? Embriaguez pelo poder, pela supremacia da força, das capacidades de estratégia, de organização de campanhas, não é isso? Nós orbitamos lá, um movimento de autoafirmação assim, exacerbado, mas nós estávamos adquirindo, todos nós, substratos e essências que hoje nós vamos aplicar, por exemplo, no nosso trabalho aqui, espírito, para mudar o mundo interior e mudar o mundo exterior. Então que Jesus nos abençoe, porque o nosso tempo está avançado. Nós vamos continuar no tema semana que vem, porque esse tema também, nós precisamos aprofundar na questão do pensamento, caminho, verdade e vida, que é o pensamento, que tem a ver com essa trilogia aí de Figueira, Videira e Oliveira. Então que Jesus nos abençoe.